Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e nosso projeto de hoje é uma cabeceira de cama. Uma cabeceira de cama utilizando assoalho de madeira já acabado. Esse tipo de assoalho, como vocês podem ver aqui, ele já é encontrado no mercado pronto, ou seja, ele tem 20 milímetros de espessura, madeira maciça e ele já vem envernizado. Então a ideia é não se preocupar com o acabamento da cabeceira e simplesmente cortar as peças, fazer os encaixes necessários, tomando cuidado para não estragar esse acabamento, porque quando a gente terminar a montagem, a cabeceira está pronta. Então, esse tipo de assoalho, ele é colocado assim, com junta seca. Você não vê, praticamente não vê a emenda, a fresta entre as madeiras. No caso da cabeceira de cama, eu vou montar a cabeceira afastando ligeiramente as réguas de madeira. Esse afastamento vai marcar melhor as réguas de madeira, dando um detalhe a mais à cabeceira. Eu defini o tamanho da cabeceira da cama 1,50 m por 93 m. Então essas réguas de assoalho já estão cortadas na medida, no comprimento certo. Eu protegi a mesa aqui com um molto, justamente para não estragar o acabamento na hora que eu for prender, parafusar e colar. Então eu preciso fazer uma pré-montagem da cabeceira para depois iniciar a fixação. As peças já estão processadas. Depois eu vou explicar para vocês passo a passo desse processamento, mas para vocês entenderem o desenho, como vai ser a cama, eu vou montar aqui e já vou encaixar as peças. Eu estou usando rebites. Eu peguei aqui no meu escaninho de vidros alguma coisa que tivesse uma medida padronizada. Então eu estou usando essa medida vamos dizer, da parte aqui do rebite. E eu estou calçando as réguas justamente usando esse rebite como um espaçador. A madeira que eu estou usando é a grápia. E eu tenho todas as réguas então aqui já cortadas na medida correta, no comprimento. Elas estão apoiadas, viradas com a face de acabamento para baixo. E estão espaçadas com esse modelo de espaçador que eu especifiquei. O que você tem pelo lado de baixo é isso daqui, são as peças acabadas com o espaçamento. Então elas vão ficar com essa junta um pouco mais larga que vai dar mais balanço no visual da cabeceira de cama. Bem, agora o próximo passo aqui eu tenho a parte plana que você enxerga quando você olha de frente para a cabeceira. Aqui eu tenho duas peças laterais que são justamente as peças que vão fechar o corpo da cabeceira. Então estão aqui as duas peças. Agora eu vou explicar para vocês justamente os cortes que foram feitos para se chegar nesse resultado. Esse corte aqui é um corte meio esquadria. Então quando você montar a peça da cama, eu tenho dois cortes meio esquadria. Quando eu juntá-los e colar e parafusar por trás, eu vou ter uma quina viva, bem acabada. Essa quina viva dá acabamento na cama, vai dar acabamento na cabeceira. Eu poderia fazer, por exemplo, de topo, assim. Mas aí eu estou enxergando esse topo da madeira que não tem acabamento. Então a ideia é dar acabamento neste topo, caso você não consiga realizar os cortes meia esquadria. Então seria uma outra opção. Eu vou explicar como dar acabamento nesse topo mais adiante no vídeo. Para fazer os cortes meia esquadria, ao invés de mostrá-los neste vídeo, nós realizamos um outro vídeo, que inclusive já está disponível no nosso site, mostrando detalhadamente 5 maneiras diferentes de realizar estes cortes. Nós apresentamos cortes no sentido longitudinal, que é no sentido de comprido da peça, e cortes transversais nos topos das madeiras.
justamente para mostrar maneiras diferentes de realizar esse tipo de corte. Nós mostramos a utilização de máquinas elétricas, o corte sendo feito com máquinas elétricas, tanto de bancada como manual, bem como utilizando aparelhos, ferramentas manuais, como uma caixa meia esquadria ou uma serra manual de corte meia esquadria. Agora que eu já tenho as peças cortadas em 45 graus, ou seja, as peças longitudinais, que são as duas laterais, e os topos, que estão aqui. Então esses topos é a parte de cima da cabeceira, que as réguas sobem e viram. Então tá aqui. Inclusive este topo é a ponta. Eu tenho duas meia esquadria, que é meia esquadria nesta peça e nesta peça. Então tá aqui. Eu tenho duas meias esquadrias. E aí eu fecho o canto bem acabado, as arestas encostadas. Bem, como eu tenho os espaçadores, o próximo passo agora é fixar essas réguas que estão nesse plano para que elas não fujam, para que não fujam tanto nesse sentido como nesse sentido. Então, o passo agora é travar essas peças com sarrafos. Eu tenho aqui já cortado os sarrafos que eu vou usar, já estão pré-cortados. Eu vou usar aqui na parte de baixo um sarrafo de 5 centímetros por 3 centímetros de largura. Aqui eu tenho uma peça quadrada que vai na parte de cima, no topo da cabeceira. Aí você vai me perguntar, por que eu usei uma peça quadrada aqui e uma peça retangular aqui? Eu usei uma peça retangular aqui porque é a parte de baixo para estruturar melhor. Agora aqui eu vou ter que fixar tanto nesse sentido para fixar estas réguas, como neste sentido para fixar as cabeças que estão aqui. Então eu vou fixar assim e assim. Então eu defini um sarrafo de uma medida boa para que eu possa usar parafuso nos dois sentidos. As duas laterais eu vou usar um sarrafo aqui, simplesmente aparafusando esse sarrafo na régua de baixo e na régua da lateral. A mesma coisa se repete aqui. Antes de iniciar a fixação, confira se as madeiras estão todas encostadas, justamente deixando exatamente o espaçador que eu coloquei. Aqui eu já conferi, elas estão em ordem, estão alinhadas, então eu posso iniciar a fixação. Eu vou passar cola no sarrafo, vou colocá-lo aqui, vou fixar com o sargento nas duas pontas e no meio. Então aí não vai ter mais como as madeiras se mexerem. E aí eu começo a parafusando. Eu estou deixando um pouco de excesso de cola justamente para a cola preencher os vazios. E depois você limpa o excesso quando você apertar os parafusos. Para facilitar o trabalho eu vou usar uma parafusadeira e vou usar parafusos onde eu já antes defini o tamanho, ou seja, eu vou pegar o sarrafo e vou entrar, a ponta do parafuso vai entrar até um certo limite na madeira de acabamento. Ele não pode varar para frente porque senão vai estragar a madeira. Então isso já foi pensado, eu tenho aqui um parafuso com a medida exata. O sarrafo que eu estou usando é de cedrinho, é uma madeira macia, então o parafuso entra tranquilamente, não preciso fazer um furo guia. E a madeira, a grápia também, é só a ponta do parafuso que está entrando, então ela entra fácil também. Caso você use uma madeira mais dura aqui, talvez você precise fazer um furo guia antes de colocar o parafuso, porque senão ela vai rachar. À medida que você for aparafusando as peças, preste atenção para ver se não está ocorrendo nada de diferente do que você pensou. Aqui no caso,
Eu tenho uma fresta aqui, o sarrafo não encostou na régua de madeira. Quando eu a parafusei, o parafuso empurrou a régua para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar esses dois furos, esses dois parafusos um pouco, vou pôr um sargento aqui, o que vai me ajudar a segurar o conjunto para depois aparafusar novamente. Com o sargento, eu juntei as peças, inclusive saiu a cola, o excesso. Então agora eu consigo parafusar e o parafuso não vai interferir na distância entre o sarrafo e a peça de madeira. As travessas já estão fixadas por trás do painel. Eu já coloquei a lateral vertical do outro lado. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquela colocação aqui deste lado. O caminho é o seguinte: passar cola. Eu já tenho aqui o sarrafo preso, onde eu vou parafusar. Então passo cola, posiciono a peça e vou colocar uns calços pela frente, porque eu vou colocar 4 sargentos. Esses sargentos vai aproximar esta peça do sarrafo onde eu vou parafusar. Então eu prendo a peça com o sargento para que ela fique bem encostada e depois eu faço a fixação com os parafusos. Agora as duas peças verticais já estão instaladas, já estão colocadas. Eu vou iniciar agora a colocação do topo, que são essas peças pequenas, seguindo o alinhamento da régua. O processo é o mesmo. Eu vou posicionar a peça, vou prestar atenção nas quinas para ver se elas estão bem posicionadas e vou fixar a peça com o sargento aqui e vou colocar o parafuso por trás. Exatamente igual ao que eu fiz nas outras. A única coisa é que aqui a peça é uma peça pequena. Estou me preocupando em alinhar com a faixa principal. Estou olhando a quina para ver se está ok. E agora eu já posso fixar com o sargento. Antes de aparafusar, preste atenção à medida que você apertou o sargento, se não fugiu. Confere a quina. Procura colocar o sargento no meio da peça para que ela seja apertada como um todo e não fique apertada mais de um lado do que de outro. E agora é parafusar. À medida que você for vem colocando as peças uma a uma, é provável que você precise de alguns ajustes. Justamente ajustes na meia esquadria. E as fixações estão finalizadas, as duas laterais, a parte do topo. Agora eu vou colocar a cabeceira em pé para vocês verem a finalização e vou olhar o que eu preciso fazer, fechar de cantinhos, de frestas
E para isso eu vou usar pó de serragem com cola, o pó de serragem desta madeira que eu estou usando, que é a grápia, e procurar fechar essas frestas para ficar um acabamento perfeito. Para calafetar as frestas eu vou usar pó de serragem e cola branca. Só que o pó de serragem tem uma granulação um pouco grande. Como as frestas são pequenas, eu vou peneirar esse pó de serragem. Eu tenho aqui duas peneiras que eu fiz com um pedaço de tela de inox e um pedaço de tubo de PVC, de esgoto. Aqui tenho malha 20 e malha 40. Vocês não precisam chegar nesse preciosismo. É que eu tenho as peneiras, eu vou usar, mas aquela peneirinha de cozinha, que se usa na cozinha, de plástico, está mais do que suficiente. O importante é que seja um pozinho bem fino para que ele entre fácil nas frestas. Então eu vou aqui peneirar. Então eu vou colocar aqui um pouco no azulejo para fazer a mistura. Eu estou usando uma espátula bem pequena justamente para não fazer muita borração. Eu só preciso encher os buraquinhos. É importante nessa hora ter um pano úmido bem torcido, para que assim que você aplicar a massa, você já ir limpando para ela não grudar no acabamento que já existe. Eu estou tirando o excesso com papel absorvente, uma toalha de papel, e depois eu vou finalizar com o pano úmido. Após o término da calafetação, eu vou usar uma lixa 400, é uma lixa de acabamento extremamente fina, somente para lixar a quina. Mas eu não vou lixar, eu só vou passar ali a lixa de leve para tirar a aspereza da quina. E aí quando você tocar na quina, você vai ver ela lisa. A ideia não é lixar a parte plana, é só a quina e de leve. Caso você não consiga realizar os cortes meia esquadria, aí a solução seria fazer realmente a cama com os topos aparecendo. Então uma solução para resolver essa questão do acabamento, porque os topos não têm acabamento, é entrar com uma fita de bordo, uma fita de acabamento de bordo. Aqui no caso, a minha sugestão seria entrar com uma fita de outra cor, uma cor que combine com a madeira que você está usando, só que mais escura, por exemplo, e aí fica um detalhe diferente. Então você tem a cabeceira, as réguas verticais, e na lateral e em cima você fica com uma faixa mais escura aparecendo. Um detalhe a mais na sua cabeceira. Agora que o painel está pronto, eu vou mostrar para vocês a fixação, como ele vai ser fixado na parede. Eu tenho aqui 4 sarrafos já cortados no tamanho que eu preciso, e eles vão ser fixados desta maneira, formando 2 L's. É o que se chama mão de amigo. É aquela coisa inversa, invertida. Então, aqui vou mostrar aqui no painel para vocês como vai ser isso. Eu tenho aqui o painel em vermelho com 2 peças colocadas nesse sentido. Então aqui eu tenho uma presa na outra e presa no painel. E aqui do lado de cá eu tenho a parede com 2 peças exatamente iguais, fazendo o inverso. Ou seja, esta medida daqui a aqui, ela é exatamente igual tanto na peça da parede como na peça do painel. Então eu vou mostrar para vocês agora como eu vou organizar essa fixação. Estou pegando aqui uma régua e estou medindo aqui do sarrafo até a borda do painel. Então eu tenho aqui 28 centímetros. Então eu repito esse 28 centímetros aqui. Está exatamente igual.
É importante que estes 4 sarrafos sejam esquadrejados, sejam corretos, certos, justamente para que esse encaixe seja perfeito. Então tá aí, ele está posicionado, eu vou marcar aqui a posição dele para não perder. Estou marcando com lápis. Quando você for iniciar a fixação, procure encostar o sarrafo na madeira para que não fique uma fresta e a cola cole. Nesse caso aqui, vale abusar da cola, porque aí a cola e o parafuso, as duas maneiras de fixação juntas, vai tornar o conjunto mais firme. Agora a peça que sustenta a cabeceira na cama já está fixada na cabeceira. Agora eu vou fazer a contrapartida na parede, que é justamente a peça invertida, que vai se encaixar dessa maneira. Então, é importante prestar atenção num detalhe. Essa medida que vai se encaixar aqui, ela está justa. Ela está bem justa. Na hora que eu prender a peça na parede e ela tiver influência da tortura da parede, ou alguma ondulação, pode ser que quando eu for encaixar a cabeceira, eu tenha dificuldade de encaixá-la, justamente porque essa medida está bem justa para encaixar aqui. Então, o que eu vou fazer? Com uma plana manual, eu vou chanfrar ligeiramente essa borda, que é justamente a borda onde a cabeceira se encaixa. Daí, ela vai entrar com facilidade. Ela venceu essa quina, aí ela desce, não tem problema nenhum. Como eu defini 90 centímetros do chão até o limite do suporte que eu vou prender na parede, está aqui, marquei 90 centímetros. Agora eu pego a peça e nivelo ela com um nível. Então aqui a peça está na altura que eu preciso e está nivelada. Então agora eu marco os 3 furos que eu preciso fazer. Agora que eu prendi essa peça na parede, eu vou fixar a outra peça que vai fazer o encaixe. Se você for colocar essa cama na parede de uma maneira definitiva, tem certeza que não vai mudar, você pode passar um pouco de cola e a parafusa. Só que aí, se você tiver que tirar isso da parede, você vai ter que estragar a madeira. Caso você tenha a possibilidade de mudá-la de lugar, então você prende essa peça e depois só parafusa essa segunda peça e você tem condição de mudar. E o nosso projeto está pronto, uma cabeceira de cama executada com assoalho de madeira já acabado. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.